Olá, tudo bom com vocês? 欢迎光临 Sejam bem-vindos à nossa live. Toda quinta-feira às 19h30 eu faço essa live de leiturinha do livro Bases do Diagnóstico da Medicina Chinesa. Então, se você tem interesse em aprimorar os seus conhecimentos em medicina chinesa, seja muito bem-vindo. Eu sou Karine Caligares, eu sou autora deste livro. E este livro, ele é muito básico para quem, obviamente, é da área da medicina chinesa, né? É um profissional aí que ou está estudando a medicina chinesa ou já atua profissionalmente e quer o quê? Quer aprofundar os seus conhecimentos, quer aprimorar os seus conhecimentos, quer tornar esses conhecimentos mais sólido, mais concreto. Então, esse livro é indicado para você. A gente vai começar a leiturinha hoje. A gente está na página... Vamos ver que página que a gente está. Página 59. Lembrando que a gente começou a leitura deste livro desde o início. E todas as lives estão aqui no Instagram e também no YouTube. Então, se você quer pegar a leitura lá do início, corre atrás das lives, assista. Eu acho que é mais legal a gente assistir ao vivo, né? Porque assim a gente consegue interagir. Então, o meu objetivo é que vocês interajam comigo. Quem tem o livro, pega o livro, versão digital, versão física. Quem não tem problema. E quem quiser adquirir, pode adquirir, tá? Tudo bem aí com vocês, hein? Tudo bem, Giselda? Tudo bom, querida? Bora lá, bora para fazer essa leitura. Então, gente, página 59, eu vou colocar umas fotos de língua aqui. A gente vai ver as fotos da língua, tá? Eu não acho que essa live vai durar muito, não. A gente vai parte por parte. Hoje, a gente vai falar sobre a observação do corpo lingual. Lembrando o seguinte, olha só. A gente falou sobre a observação da cor do corpo lingual quinta-feira passada. Hoje a gente vai observar o que? O corpo em si. A gente não está levando em consideração a saburra. A gente hoje também não vai levar em consideração a cor do corpo. A gente vai observar só o aspecto. É assim que a gente estuda a língua na medicina chinesa. A gente estuda parte a parte. E quando a gente observa, a gente também observa parte a parte, tá? Página 59. A observação do corpo lingual inclui os seguintes aspectos: observação da cor, do formato, da propriedade do corpo lingual e observação da capacidade do... pois é porque a cor a gente já viu. Então, cor a gente já viu. Tô na página errada, olha só. Hoje a gente vai falar na página 60. Gente, vira a página aí. Página 60. Observação do formato e propriedades do corpo. Então, sim, hoje vai ser o formato. Vamos começar logo de cara? Olha aqui, vou até colocar a foto aqui já. A gente vai falar primeiramente... Aí, observação da língua envelhecida ou tenra. E aí, pessoal, vocês acham que essa língua é uma língua envelhecida ou é uma língua tenra? Obviamente que é uma língua envelhecida, né? A língua envelhecida é uma língua rígida, com fendas grosseiras e escurecida. O que vocês acham? Tá bem envelhecida aí essa língua? Fala aí pra mim. Vocês acham que isso é uma língua envelhecida? Algum de vocês tem uma língua envelhecida? Vocês acham que apesar do nome da língua, a pessoa aí dessa foto é um idoso? Isso que é muito importante, né, a gente saber. A gente tá vendo, dá pra ver. Olha, gente, não leva em consideração os dentes, tá? Porque os chineses, eles não têm o hábito da prática de manter os dentes bonitos. Eles arrancam, depois não colocam os dentes
pode ficar banguelo sendo uma pessoa nova. Às vezes, é uma pessoa do campo, e aí ela não tem os dentes bem cuidados. Mas vocês podem ver que tem uma barbinha ali e tal. Isso aqui, pra mim, não é uma pessoa idosa, apesar dos dentes, tá? Exatamente. É uma língua envelhecida de uma pessoa, não sei quantos anos tem essa pessoa, mas não me parece uma pessoa idosa, tá? Então, o que acontece? Eu também concordo com você, eu não acho que é uma pessoa idosa, mas isso é uma língua envelhecida. Combinado? E tem o que significa essa língua envelhecida? De acordo com o nosso livro, significa uma síndrome de excesso. Então, essa pessoa, ela tá com muito desgaste excessivo, porque ela tá combatendo um Ti patogênico muito excessivo, por tempo prolongado. Gente, lembrando que qualquer síndrome que fique por tempo prolongado no nosso corpo, com o tempo, ela se torna uma síndrome de deficiência. Por quê? Porque não há nada que perdure para sempre. Se a gente ficar tentando combater um Ti perverso por tempo prolongado, depois de um tempo, esse Ti a gente vai ter o nosso Ti correto cada vez mais desgastado. E aí a gente vai entrando numa síndrome de deficiência. Isso é importante a gente saber, tá? Então, isso ainda, neste caso, nessa pessoa, sim, tá sofrendo por algum tempo já de uma síndrome excessiva. Agora, a gente vai ver uma língua tenra. Ixi, ficou grande, né, gente? Por que será que ficou tão grande assim? Ai, meu Deus. Não era pra ficar tão grande. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Ah, desculpa, mas ficou muito grande. Não dá pra ver direito, mas isso daqui é uma língua o quê? É uma língua tenra. A língua tenra, infelizmente, não dá pra ver muito bem. É uma língua muito parecida com uma língua de uma criança, por exemplo. Ela tem as fendas fininhas, a língua é uma língua clara, ou seja, é o oposto da língua envelhecida. Aqui praticamente não tem fendas, praticamente não tem papilas, é uma língua lisa, tá? Não estou falando da saburra, estou falando do corpo lingual, ok? E é uma língua mole. Gente, como é o oposto da língua envelhecida, a língua tenra tem uma característica, ela tem um significado na clínica e ela significa uma síndrome de deficiência, tá? É uma pessoa muito deficiente. Concordam? Quem tá aí comigo, que tá só revisando o conteúdo e que já ouviu essa teoria e que tá aqui aprendendo comigo, ou seja, é uma informação nova, é uma informação interessante e que vai levar consigo para sua prática clínica. Agora, gente, existe uma coisa que a gente precisa saber nestes dois casos, é que tanto a língua tenra quanto a língua envelhecida são duas situações extremas. Ou é um extremo excesso, ou é uma extrema deficiência. Então, eu particularmente nunca vi uma língua envelhecida assim, eu não me lembro. Porque é raro, eu nunca vi na minha clínica, é raro vai ser raro a gente encontrar essa língua na nossa clínica de acupuntura. Porque são casos extremos. Se for uma síndrome muito excessiva, a pessoa ela já está internada no hospital, ela precisa de um cuidado muito mais intensivo. Se for uma língua de extrema deficiência, a pessoa também já está internada no hospital, também precisa de um cuidado muito mais intenso. Eu quero saber de vocês,
Quem aqui já encontrou alguma dessas duas línguas na clínica de acupuntura? Só fala aí eu pra mim, pra eu ter certeza, pra eu entender se isso é comum pra vocês, tá? Agora, olha só como essa live não vai ser demorada, não. A gente vai falar da famosa língua inchada. E aí, gente? Essa língua tá inchada ou não? O que vocês acham? Quem acha que é uma língua inchada? Levanta a mão. Características. A gente vai falar da inchada e depois da língua delgada. A língua inchada, visivelmente maior que a língua normal. A língua inchada pode ter marca dos dentes e, neste caso, será chamada de língua denteada. A língua denteada, 齿痕舌头 é assim que a gente fala em mandarim. Tá vendo ali a marquinha dos dentes? Então, a língua inchada normalmente tem as marcas dos dentes, tá? E tem também a língua delgada. Vamos ver a língua delgada aqui. Essa aí é o que a gente chama de língua delgada. Ela é visivelmente menor do que a língua considerada normal. Então, gente, existe um tipo de língua considerada muito inchada, que não cabe na boca e tem coloração arroxeada, chamada de língua dilatada. Eu não trouxe a foto da língua dilatada. 纵真舌 é a língua dilatada. O que acontece, gente? Qual que é a diferença entre a língua inchada e a língua dilatada? Esse aqui vocês vão gostar, hein? Basicamente, ela é muito parecida. Assim como o que eu vou falar também confunde muito. A língua inchada, ela tá muito... Vamos ler aqui? Vamos ler no livro e a gente vai entender. Eu esqueço que isso aqui é live de leiturinha, né? Então, ó, página 61. Vamos ler. Significado clínico. Desequilíbrio das distribuições dos fluidos internos. Não é verdade? Seja uma língua inchada, seja uma língua dilatada, é que tem excesso de fluidos. Se for uma língua delgada, é uma língua que tem o quê? Poucos fluidos. Ela tá muito menor, muito mais fina do que ela é normalmente. Então, vai se referir a acúmulo ou estagnação de água e mucosidade. A língua delgada é encontrada em pacientes com deficiência dos fluidos internos, doenças antigas com deficiência do Qi, do sangue, ou inclusive da essência. Não está escrito aqui, mas pode ser deficiência da essência também. Então, vamos falar primeiro da língua delgada. É uma língua que tem deficiência dos fluidos corporais ou deficiência do Qi, deficiência do sangue ou deficiência da essência vital. Se você pede para o paciente colocar a língua para fora e ele tem sim uma língua muito fininha, muito pequena, muito mais pequena do que o espaço da cavidade bucal, gente, esse paciente ele sofre de uma grande deficiência, tá? Por exemplo, isso daqui. Você acha que essa pessoa, não sei se é uma criança, pode ser pelo formato da boca, né? Mas pode ser um adolescente também, não dá para ter certeza. Ou não, porque chinês não tem barba, hein? Chineses têm muito pouca barba. Pode ser um menino aí, já um pouco mais velho. Essa criança que tem essa língua, ela tem uma deficiência muito profunda, tá? Ela nasceu com essa língua ou a língua dela foi ficando desse jeito
à medida que ela foi vivendo. Pode ser, pode ser. Então, uma coisa que você tem que perguntar para o paciente quando a gente encontra uma língua desse tipo é: sua língua sempre foi assim? E aí a gente vai detectar um problema da energia congênita. Ou você vai perguntar para ele desde quando ela ficou neste formato. Mas, gente, para ela chegar nesse formato, isso também tem que estar vindo acontecer aí há algum tempo. Tipo, anos. Anos, não são meses e nem dias, tá? Então, ela pode falar: não, foi depois que eu tive uma queda muito brusca de hormonal e eu comecei a ficar doente, um desequilíbrio hormonal, por exemplo, e eu nunca mais me recuperei. Eu tinha em torno de 15 anos de idade. Aí a pessoa hoje já tem 20, sei lá, já tem muito mais. E a língua, ela percebeu que desde que ela descobriu que ela foi diagnosticada com este problema de saúde, a língua dela começou a sofrer uma alteração morfológica, de perda, de diminuição da massa magra, né? Se a gente for pensar assim. Porque a língua é um músculo. Então, ela pode atrofiar dessa maneira. É entendível que isso possa, de fato, acontecer. Mas não é de uma hora para outra. Vocês estão entendendo? Tá? Se quiserem comunicar aqui comigo, dizer se tá fazendo sentido para vocês. Se vocês não concordarem com isso que eu estou falando, pode manifestar aqui no chat também, tá? Aí no livro eu continuo, né? Se a língua for delgada, ou seja, uma língua fina, delgada, e vermelho intenso, pode ser deficiência do yin com calor interno. Porque a deficiência do yin gera calor interno, não é verdade? Concordam aí? A língua inchada pode aparecer no paciente com acúmulo de fluidos internos. Então vamos lá, vamos colocar aqui a língua inchada. A língua inchada, agora a gente vai falar da língua inchada. A língua inchada, gente, aparece nesse paciente com muito acúmulo de fluidos internos. E qual é o paciente que tem essa quantidade de acúmulos internos? É o paciente que normalmente tem deficiência do baço, do yin ou do yang do baço. Tá? Olha só aqui no livro. Se for uma língua inchada e pálida, vamos lá, interação. Vocês acham que essa língua é uma língua inchada, pálida, ou é uma língua inchada, vermelha? É uma língua inchada, pálida, ou é uma língua inchada, vermelha? Quero ver se vocês estão craques em saber quando a língua é pálida ou vermelha. É isso que eu quero saber. Vocês acham que ela é inchada, pálida ou vermelha? Isso, pálida. Muito bem, muito bem. É uma língua inchada, pálida. Gente, se ela é inchada, pálida, pode ser tanto a deficiência do Qi quanto a deficiência do Yang. Entretanto, ela pode ser inchada e vermelha. Olha só, inchada e vermelha. E neste caso, isso pode determinar uma síndrome de calor interno. Ah, mas a síndrome de calor interno pode gerar uma língua inchada? O calor não resseca os fluidos? E aí, gente? O calor, sim, ele resseca os fluidos, mas por ele ressecar os fluidos, o corpo pode entrar num desequilíbrio de fluidos internos, onde partes do corpo podem estar com excesso de fluidos corporais e outras partes com menos fluidos corporais. Então, é muito importante você detectar se ela é inchada vermelha ou inchada pálida. E outra coisa, ela pode ter inchado e tá vermelha, e com o passar do tempo, ela vai perdendo este inchaço
porque o calor, ele vai de fato consumir esses fluidos corporais. E aí ela deixa de ficar inchada e fica só vermelha. Então, a língua vermelha inchada pode significar um início de uma doença de calor excessivo, ok? E aí você vai perceber com o passar dos dias se esse inchaço vai diminuindo. Isso significa sim que o calor ele tá consumindo os fluidos corporais. Ficou claro, gente? Não sei se ficou claro. Não é muito fácil não essa análise, tá? Que eu tô fazendo. Mas vocês entendem, né, que o calor excessivo deixa a língua vermelha. A deficiência do Qi, do Yang, deixa a língua pálida. É tudo isso que a gente tem que juntar aqui nessa análise de observação da língua. Ok? E ainda, de acordo com o livro, se ela for inchada aqui, se for inchada com marca dos dentes e terra, normalmente pode ser deficiência do Qi ou do sangue. Então, vamos lá. A língua inchada, pálida. Deficiência do Qi, deficiência do Yang. Pode ser também deficiência do sangue. Tá? Deficiência do sangue. Porque a língua com deficiência do sangue gera uma língua pálida. Agora, a gente pode ir mais fundo. Vocês veem que aqui, esse aqui é um livro básico. A gente não falou de baço ainda lá na frente. Vocês sabem a fisiologia do baço? O baço deficiente gera essa umidade interna. O baço deficiente significa que pode surgir a deficiência do Qi. E quando tem Qi deficiente, a língua fica inchada. É a deficiência de qual Qi? A deficiência do Qi do baço. Por isso que a deficiência do Qi do baço gera a língua inchada. Qi não é Yang. Quando o Qi dá deficiente, o Yang fica deficiente. Se o Yang fica deficiente, ele não consegue mover os fluidos corporais e acaba acumulando fluido corporal. Isso gera uma língua inchada. Feedbacks. Ficou bem claro isso pra vocês? Hoje a gente tá no chazinho, né, gente? Frio pra caramba. Eu tô com um agasalho bem grosso. Tá frio aqui dentro de casa. Nossa. Eu morei num país muito frio, né? Que era a China. E lá dentro dos quartos era aquecido. Graças a Deus. Porque a gente passar frio dormindo é difícil, é triste, né? E muita gente aí esses dias sofrendo nas ruas, né? Olha lá. Então, quase acabando essa live, viu? Oi, Bebel, tudo bom? Bebel. Olha, eu vou ler aqui a língua fendada. Vamos falar sobre a língua fendada, gente. Ih, ficou grande também essa foto. Mas tudo bem, dá pra ver bem, né? A fenda. Língua fendada. Cara, eu falei, pulei a língua com pontos estagnados. Vamos falar da língua fendada? Língua fendada apresenta fendas com tamanhos e formatos diferentes. Nessa situação, é sempre muito importante observar a presença da saburra. Mas a gente não vai observar, não. A gente vai observar aqui só a fenda, tá? Vocês estão... Tá, tudo bem, essa língua que eu coloquei aí não tem saburra. Mas a gente precisa prestar atenção só na fenda, que essa burra a gente vai aprender lá na frente. Significado clínico. Deficiência do Qi, do sangue, do Yin, subnutrição. Simples. Todo mundo sabe que a língua fendada significa deficiência de alguma coisa. Da essência, pode ser. Do Yin, pode ser, tá? É uma deficiência, gente, muito profunda. Por isso, também é muito raro
encontrar esse tipo de língua aí na nossa clínica. Vocês já viram? Eu queria saber de verdade agora. Vocês já viram essa língua fendada aí na clínica de vocês? Olha, eu atendo aqui no Brasil há 10 anos, depois que eu voltei da China. Eu devo ter visto essa língua, para não falar que eu nunca vi, que eu não me lembro. Eu vou falar que eu vi uma vez, porque eu posso ter esquecido. Eu vi só uma vez. Porque também, assim como a língua tenra, a língua envelhecida, ela é muito rara. Você já viu um monte? Nossa! É sério que você já viu um monte? Caramba! Você já viu? Quem já viu muito? Eu já vi uma vez, gente. Então eu esqueci. Olha que interessante. Onde você mora? Ah, São Paulo, né? Escola na Floresta. Escola na Floresta. É o... Ah, quem tá falando? Wagner, é você? Porque assim não dá pra ler o nome, né? Interessante, gente, eu nunca vi isso. Agora sim, agora a Gomes falou uma coisa muito interessante. Eu já vi na mãe, tio e eu temos. Perfeito. Aí você caiu aonde eu queria falar. Acontece o seguinte, a língua fendada, ela também pode ser uma língua hereditária, herança familiar. Então, gente, mais uma vez, você tem que perguntar para o seu paciente se ele tem essa língua desde que ele nasceu e observar se outros membros da família também têm essa língua, certo? E aí, você não vai levar isso tanto em consideração. Pode ser que vocês tenham como herança genética deficiência da essência. Então, a própria, isso também, é uma essência do rim que hereditariamente vai passando também de forma deficiente, tá? Então, sim, ela sempre vai ter um significado na essência vital, na energia vital. Só que, se for congênito, não vai mudar. Não importa o que a gente faça, não vai mudar. A pessoa nasceu daquele jeito, não muda, não muda. É uma formação estrutural, igual a escoliose estrutural. Não muda, a pessoa nasceu com aquela escoliose. Se ela tiver adquirido isso ao longo da vida por uma doença grave, talvez você consiga recuperar essa língua com um tratamento a longo prazo. Por isso que eu falei, gente, essa língua aí, mesmo um tratamento a longo prazo, você tem que tratar muito, muito. A pessoa tem que ter uma super autodisciplina para comer direito, para fazer atividade de física direito, para dormir direito, para ter um emocional muito equilibrado. E com o tempo e a ajuda do profissional acupunturista, conseguir reverter o quadro dessa língua. Então, só a pessoa acupuntura também não vai. Depende, essa língua, para reverter, se ela adquiriu ao longo da história de vida dela, para reverter essa língua, o paciente ele tem que querer, ele tem que atuar junto. Ele tem que fazer o quê? Os 50% do paciente, se não for 70%. Concordam comigo? Tá? Simone foi assim, pois é. Ah, é que eu vi que era hereditário. Sim, então hereditário, pode ficar tranquilo, é a sua língua, ela é assim. É aquela coisa, né? Olha, eu nasci assim, eu tenho que aceitar. Pode ser que a pessoa fique com vergonha, não tem que ter vergonha assim. Tem uma coisa que eu tenho no pé, eu tenho vergonha, sabe? Mas ao mesmo tempo eu aceito. Sabe o que eu tenho no pé? Uma coisa feia demais, que é joanete. No pé direito. Igual a da minha mãe, que era igual a da minha avó. E de todos os filhos, eu fui a única que nasci com esse joanete.
feio, é feio, gente, é um pé feio. Mas fazer o que, né? Hoje em dia eu ando de chinelo, eu falo, ó, gente, meu pé é assim mesmo, eu aceito. Então a gente tem que aceitar isso, tá? Essa língua, ela é sua e pronto. Morreu o assunto. Não tente tratar com acupuntura, não precisa, ok? Olha aqui o Wagner falando, já até assustei. Ela relatou que só comia doce. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Aqueles docinhos de venda. Deixa eu ver aqui. Uma aluna mostrou a língua e ela tinha dessas fendas. Olha que interessante. E aí, Wagner, você tem que saber dessa aluna. Pode ser que, já que ela só comia doce, gente, quem sobrevive comendo doce? Docinho de quitute? Não. Então, pronto. Outra coisa interessante. Esse tipo de língua fendada, você pergunta se a pessoa nasceu assim, às vezes de bebezinho, a língua dela era assim, pai, mãe, todo mundo tem, ok? Ou se desenvolveu. E outra coisa, se ela desenvolveu essa língua, ela com certeza tem outros sintomas que vai te ajudar a identificar se aquelas fendas é significativo para você ou não na acupuntura. Ela tem que ter sintomas de desequilíbrio. Essa pessoa aí que só come doce, gente, não é possível. Ela deve ter muita fraqueza. Eu não sei se ela dorme direito, deve ser magra, assim, tipo, sem musculatura, embora possa ter bastante gordura, não sei. A pessoa que só come doce, pra mim, não deve conseguir praticar atividade física, também não deve pensar direito, porque não tem matéria-prima para nutrir os processos metabólicos dela. Então, eu não estranharia nada se ela tivesse essa língua. Se ela vem para mim com uma acupuntura, então, bem magrinha, não tem musculatura. Antes dela mostrar a língua, assim, na hora de fazer a anamnese, ela fala, só como doce. Que tipo de doce? Aqueles doces bem açucarento, ali das vendinhas, só como isso o dia inteiro. Antes dela mostrar a língua, eu já ia imaginar. Não, nem essa língua, nem esse pulso vai dar certo. Não vai dar certo. Então, a acupuntor é assim, porque a gente pega o pulso e a língua no final, né? Aí eu faço isso, eu já fico imaginando, gente, essa língua deve ser assim. Eu fico imaginando, conforme o paciente vai relatando. Às vezes ela mostra e era o que eu tinha pensado, às vezes eu me surpreendo, né? Combinado, gente? Então, some a língua que você está encontrando no seu paciente com os outros aspectos da anamnese. Diagnóstico é super importante. O questionário, aliás, é super importante. Tem que perguntar. Não é só com base na língua. Concordam? Estamos de acordo? Porque eu recebo aqui no meu direct também muitas fotos. Nossa, olha esse paciente aqui com essa língua fendada. Não, aí o terapeuta vê a língua e fala, nossa, gente, mas que língua é essa? A gente também não deve fazer isso, né? Tem que agir naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Você olha a língua, ok, né? Não fazer aquela expressão de horror quando vê a língua do paciente e ela é fendada, porque se não for congênito, porque se for congênito tem aquela pessoa que já aceitou também, né? Mas se ela ficou fendada depois de um problema grave de saúde, você vai ferir o paciente, ele vai ficar triste e preocupado com a saúde dele, tá? Combinado? Gente, e por fim, olha só, chegou, eu tinha planejado fazer só essa parte aqui. Língua com pontos de sangue estagnado. Eu trouxe essa língua. Tá bem horrível essa língua, né? Deixa eu ver mais esse comentário aqui. Adoro quando começam a surgir os comentários. Os comentários começam a surgir bem pro final da live, né? Vocês ficam meio acanhados no início, né? Depois começa a surgir. Vamos lá. Tem uma finda que são mais profundas. Tem umas fendas que são mais profundas. Mesmo assim, analisa as fendas e junta o que você está observando com o questionamento do paciente e questiona também os sintomas, independente de ser mais profundas ou mais superficiais.
Bom, sobre as fendas mais superficiais, é verdade, eu trouxe aqui uma língua muito exagerada. Vamos falar sobre isso? Eu trouxe assim meio que pra chocar, né? Uma língua demasiadamente fendada, que é aquela do tipo raro da gente encontrar. Quando for uma língua com pouquinhas fendas, sabia que até essa língua você tem que perguntar se a pessoa ela é assim desde criança? Porque mesmo as fendinhas mais fininhas, pode ser que seja da pessoa. Agora, é mais provável também, que essas fendinhas tenham aparecido ao longo do decorrer da doença, por não ser assim tão grave, tá? Então, mesmo as fendinhas menores, você pode perguntar se é que a pessoa vai conseguir te responder, né? Que ela vai falar, olha, nunca prestei atenção, eu nunca imaginei se isso aqui era meu ou não, tá? E aí, o que você faz? Se a pessoa não sabe, se ela tem aquela língua com aquelas fendinhas bem tranquilinhas, assim, que não dá aquele baque, o que você faz? Você vai considerar como sendo deficiência do yin. E se ela tiver sintomas, ela vem para você e apresenta uma série de sintomas de deficiência do yin, deficiência da essência. E aí, quando você olha a língua dela, tem pequenas fendinhas. Você considera que é. Você não, por desencargo de consciência, eu pergunto, por desencargo de consciência, ok, você já reparou que a sua língua é meio rachadinha, tem umas fendinhas? Você sabe se você tem isso desde que você nasceu, desde criança? Ai, nunca reparei. Então, eu considero que é sim devido à deficiência do yin. Se ele falar que sim, que é desde criança, tudo bem. Os sintomas dele estão me mostrando que ele tem essa deficiência do yin, essa deficiência da essência. A única diferença na minha interpretação é que eu vou pensar, essa deficiência faz parte do constitucional dele. Eu não vou conseguir tirar tudo. Eu posso conseguir melhorar, mas eu não vou conseguir tirar tudo, porque faz parte do constitucional. Combinado? Ficou claro? Sobre as fendinhas menores? Deixa eu ver aqui, o pessoal comentou grande aqui, ó. A minha tem uma fissura central e a minha filha com 11 anos já tem uma fissura central, porém ainda é bem discreta. Então, pode ser genético, tá? E como a gente comentou, pode ser do seu constitucional. Uma tendência a ter alguma dessas deficiências. Olha o conselho que eu dou para a pessoa que, como você é terapeuta, você reparou na sua língua e já está reparando na língua da sua filha. Como terapeuta que é, você trouxe essa informação. Nem todo mundo tem esse conhecimento. E como você domina a terapia, a arte, né? No caso aqui a medicina chinesa, se você tiver essa tendência de ter com precocidade o desgaste da energia vital, da essência, do yin, você pode ser uma pessoa que é aconselhável a ter um estilo de vida menos, vamos falar assim, mais saudável, mais do que as outras pessoas, para você conseguir atingir uma velhice melhor de saúde, para você não chegar com 40, 50 anos, não sei quantos anos você tem, não tão envelhecida. A língua pode ajudar você a pensar nisso. Bom, se eu entendo que a fenda ela é significativo da deficiência da essência e eu estou identificando em mim que essa fenda ela vem aumentando com o passar dos anos, talvez ela não fosse tanto assim, eu acho que o meu constitucional é daquele tipo que infelizmente vai envelhecer mais rápido. Então eu vou fazer o quê? Cuidar muito da alimentação, cuidar muito do sono, cuidar muito do descanso e também do emocional, para que eu consiga preservar por mais tempo a minha saúde. Sabe o que significa essa língua que precocemente vai criando essa fenda e que pode ser do seu constitucional? Igual a pessoa que tem cabelo branco, também de família. Ó, minha avó começou o cabelo branco com 30 anos, a minha mãe com 30 anos. Se eu tenho 30 anos, a probabilidade, e eu sou menina também, mulher na família, eu vou começar a ter cabelo branco cedo.
O cabelo branco é indicativo de envelhecimento precoce, mas não vai ter como evitar, porque esse envelhecimento precoce naquele grupo familiar é constitucional. Então, não vai ter como prevenir. Entendeu? Olha aqui, falando que tinha ardor nas fendas, muita deficiência do yin, hein? Ardor nas fendas, muita deficiência do yin. Com certeza evitamos doce, mudei muita alimentação. E é isso mesmo. Então você, olha só que boa chance que você teve de detectar isso, de entender isso e pensar, bom, eu posso tentar fazer essa língua parar ela nessa fenda, né? E deixar ela, né, preservar, fazer a minha saúde prolongar um pouco mais. Porque aqui a gente nem tá falando de beleza, né? A gente fala de saúde em primeiro lugar, não é verdade? Tá bom? Gente, as fendas na língua é uma discussão longa, é criar polêmica. Se eu quiser criar polêmica aqui nos meus vídeos, basta eu falar de fenda e do que ela representa, que é um monte de polêmica. Outra polêmica muito comum é quando eu falo que não pode fazer, eu fazer com precaução acupuntura em mulheres com menos de 3 meses de gravidez. Ai, cria uma polêmica. Gente, é a questão da vacina. Tem gente que acha, mas o médico comprovou que é bom. Tá, mas tem outros médicos que comprovaram que não é bom. Aí você escolhe qual que você quer seguir. Os dois são médicos renomados de universidades renomadas nos Estados Unidos. Você escolhe qual que você quer seguir. A questão, né, já mudei de assunto, da gravidez aí. Faz ou não faz acupuntura antes dos 3 meses? Tem médico chinês que faz e faz muito. Tem médico chinês que não faz e não faz. Pronto. Falei. Bora encerrar a live falando sobre a língua com pontos de sangue estagnado. Características: papilas gustativas inchadas e vermelhas, ou ainda papilas gustativas inchadas, vermelhas e pontiagudas. Praticamente a mesma coisa, né? Essa foto aqui também não tá muito representativa. Não tá. Não presta atenção na saburra, hein, gente? E nem na cor. A gente tá vendo aí, ó, esses pontinhos de sangue bem vermelhos, tá? Olha aqui. Significado clínico. A parte da língua que está com pontos vermelhos indica qual órgão está com excesso de calor, ou ainda calor no sangue. Então são duas coisas, ou tá com excesso de calor ou tá com calor no sangue. É comum na ponta da língua, indicando calor no coração. Dependendo da cor dos pontos de sangue, podemos determinar o fluir do qi e do sangue. Se forem pontos que apresentam coloração vermelho vivo, então o calor está no sangue. Olha que interessante. A gente já vai ver como é que tá essa língua aí. Se forem pontos violeta, aquele vermelho arroxeado, significa que o calor está muito excessivo e o qi e o sangue estão estagnados. Gente, olha só. É simples. Vermelho vivo tem calor no sangue. Vermelho arroxeado tem estagnação do qi e do sangue. Simples assim. E aí, a gente olha essa língua aí. É vermelho vivo ou é vermelho arroxeado? O que vocês acham? Quero ouvir respostas. É chazinho, mas tá frio já. Tá frio, parecendo água. Eu também acho que é vermelho vivo. Eu acho que essa criança aqui, dá pra ver, eu acho que é criança também, né? Não tenho certeza. Que chinês tem cara de bebê, sabe? Eles têm 30 anos, parece que tem 15. Oriental também não envelhece, né? Então, gente, olha só.
vermelho vivo, né? Ai, que bom. Parece que tem alguns pontos arroxeados, é verdade, é verdade. Então, eu diria, mas se a gente observar, olha só como interpretaria essa língua. Calor no aquecedor superior, apesar de ter uma manchinha bem lá no meio da língua, mas eu ia considerar ali, olha essa ponta dessa língua. Calor no sangue do aquecedor superior e Qi e sangue estagnado, principalmente no fígado. Se você olhar, as manchinhas roxas me parece que estão mais para a lateral da língua. Então, eu diria sim que existe uma mistura de calor no sangue e Qi e sangue estagnado. O calor excessivo, ele com o tempo pode estagnar o sangue. Ok? O calor excessivo pode estagnar o sangue. Por que fala do Qi? Porque se o sangue estagna, o Qi também estagna. E o Qi estagna, aí estagna ainda mais o sangue, tá? E aí eu quero ver se vocês concordam comigo. Que existe sim nessa língua que a gente acabou de ver, uma misturinha aí de calor no sangue. E o que é calor no sangue? Calor no sangue, gente, nada mais é do que um calor muito excessivo. A pessoa tá com uma síndrome muito forte de calor. Como eu costumo falar, eu acho que é raro a gente encontrar essa síndrome de calor no sangue na nossa clínica de acupuntura, porque neste ponto o paciente ele já precisa de cuidados mais intensivos, mas a gente pode encontrar uma língua de sangue estagnado. Não é só o calor excessivo que estagna o sangue. Um emocional explosivo, um estresse emocional muito grande, pode estagnar o Qi e o sangue e fazer surgir essa língua com pontos de sangue estagnado. Então, este ponto de sangue estagnado pode ser por várias causas, não precisa ser, que nem eu comentei, porque essa língua que a gente viu, eu falei que eu acho que o sangue estagnou, porque aquele calor excessivo ressecou o sangue e ele acabou estagnando. Mas não é só essa causa. E quando os pontos vermelhos são bem pequenos, parecendo uma porção de púrpura. Não importa o tamanho dos pontos. Sabe o que vai importar? A cor, como a gente viu agora, e a localização, que é o que está escrito no livro. Eu vi, você viu o que eu falei aqui, ó? A língua que está com pontos indica qual órgão está com excesso de calor ou estagnação do Qi do sangue. Então, quando a gente fala sobre língua com pontos estagnados, não importa o tamanho dos pontos, mas vamos falar principalmente da cor deles. Se eles estão vermelho vivo, a gente vai tentar interpretar mais como calor no sangue. E, obviamente, você vai unir essa sua interpretação com a análise do pulso, tá? Combinado? Se estes pontos estagnados forem mais arroxeados, então é estagnação do sangue. Não importa se é um pequeno ou se é grande. E, obviamente, você também vai unir isso com os outros sintomas que você coletou da anamnese. E o que é importante dos pontos estagnados? Onde ele está localizado? Normalmente, nas laterais, na ponta da língua. Pode ser que esteja estagnado, mas em outras partes da língua é mais raro, viu, gente? Mas não vou falar que não tem, porque depois aparece alguém aqui falando que já viu. É muito raro, mas aparece pontos estagnados na raiz da língua, no meio da língua. E aí a gente consegue, olha que interessante na medicina chinesa, a gente consegue detectar, estagnação de Qi e sangue no aquecedor superior, estagnação de Qi e sangue no fígado, onde é muito mais comum, né? Mas o sangue do coração também pode estagnar, é muito comum. E é
isso. Se você quer adquirir esse livro, o link tá rolando por aí, tá? Adquira o seu num super preço, hein, gente? Olha, esse livro aqui tá barato, viu? Então, você adquira o seu livro, porque as coisas estão muito caras, papel tá caro. Imprimindo mais uma vez também já vai aumentar o preço, porque subiu tudo, complicado, viu? Tem nada mais barato nessa vida não, gente. Só essas lives gratuitas que a gente realiza aqui toda quinta-feira, às 19h30. E você é mais do que convidado a participar comigo. É a live de leiturinha. Eu quero ler esse livro todinho. Não sei quanto tempo vai durar. Olha, mas agora a gente tá na página 61. Semana que vem, quinta-feira, 19h30, a gente vai falar sobre a capacidade de movimento da língua. Não vai ter foto, né? Não vai ter foto. Porque a gente vai falar sobre o movimento. E depois a gente vai falar sobre a saburra lingual. Gente, no mais eu fico por aqui. Eu quero pedir o feedback de vocês. Vocês gostaram? A gente trouxe fotos. E aí, gente, gostaram da live hoje? Com fotinhos de língua. Falar sobre língua não tem como falar sem pôr foto, né? Tá? Só com agulhas a gente consegue acabar com os pontinhos pretos? Pode, sabe por quê? Tem uma técnica muito boa na acupuntura que se chama sangria. Se esse sangue, esses pontinhos pretos ou roxos, você realizar sangria, inclusive também na língua, você pode realizar. E se não for uma língua congênita, porque o pontinho roxo pode vir da pessoa que nasceu com isso também, né? Ou seja, o corpo dela tem sangue estagnado de nascença. É difícil você tirar. Mas se surgiu ao longo da vida devido a um problema de saúde, fazendo sangria você tira sim, tá bom? Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Ó, legal, hein? Bacana. Mandou uma mensagem. Eu vou ver se eu consigo enxergar lá e responder, tá? Só com agulhas. Ah, então tá bom. Olha aí, gente. Oh, obrigado, pessoal. Ai, maravilha. Então, ó, deu quanto tempo? Gente, eu sempre acho que a live vai durar meia hora, acaba durando quase 1 hora. No mais, espero vocês. Ah, terça-feira também tem live, hein? Terça-feira, live no YouTube. Vou pensar num tema top. Vou pensar num tema top, tá? Pra nossa live de terça. E quinta-feira que vem, mais leiturinha. Um grande beijo pra vocês. 再见。